Bom, senhores, então, continuando aí as nossas discussões de ciências sociais, que é o tema que nós estamos tratando, hoje nós vamos falar sobre política. Na última aula nós falamos de economia, tá joia? Hoje nós vamos falar, então, um pouquinho aí sobre política. Política que nada mais é, muito simples, que o governo da cidade. A palavra polis quer dizer cidade. Então, política é governar a cidade. Esse termo surge lá na Grécia Antiga, está aqui Atenas. E política, então, é governar alguma coisa. Não é só a cidade. Todo agrupamento humano precisa de governo. E normalmente, mesmo que não formalmente designado, surge algum tipo de líder, de governante. Todo agrupamento humano, seja um grupo de amigos, uma família, uma igreja, todo agrupamento, toda forma de ajuntamento humano, necessariamente vai ter uma espécie de governo. De forma que essa ideia de que, não, religião não se mistura com política. Quem fala de religião não pode falar de política. Não se pode falar de política nas igrejas. Isso é uma bobagem. O que não pode fazer nas igrejas, a meu ver, é a igreja adotar um político, né, uma linha político-partidária e se comprometer com ela, porque nós somos muito mais do que a política nacional. A igreja de Deus é muito mais, vai muito além, alguma coisa muito superior para se comprometer e se submeter a alguma coisa muito inferior. Mas é sempre nesse sentido, mas não quer dizer que nós não somos seres políticos. Ei, é inescapável que nós somos seres políticos. Não há como nós escaparmos de política. Quem vive em sociedade age também de forma política, porque a política está na família, está na igreja, está na relação entre vizinhos, está na cidade, está nos estados, está nos países. Eu fiz um curso de ciência política quando eu fui trabalhar no Ministério do Planejamento, da Secretaria de Orçamento Federal. Então nós passamos 4 meses fazendo cursos, né? Cursos de direito público. E um desses cursos foi ciência política. E quando nós fizemos ciência política, a professora falou para nós o seguinte: olha, onde há 2 pessoas, existe política. Vocês já leram o livro do Robinson Crusoe? Alguém já leu? Bom, quem gosta de literatura deveria ler. É um livrinho muito bom. O Robinson Crusoe é o inglês que vem, né, que está navegando, inclusive vem para o Brasil, né? E nessas navegações ele naufraga numa ilha. E enquanto ele está sozinho não tem política, mas o dia que ele encontra um nativo, um selvagem chamado Sexta-feira, ali começa a política. Porque já tem 2 pessoas naquela ilha. Então a política está lá. Onde 2 pessoas convivem, há relacionamento político. Porque é preciso decidir. E quem vai decidir? Essa negociação de quem vai decidir sobre as coisas, isso chama política. Então, um casal tem política, exerce política. Agora, a política também ela é o exercício legítimo do poder. Nós sabemos que, por exemplo, Deus é o Todo-Poderoso. E Deus, então, delega poder a determinadas pessoas para governarem determinadas instituições. Está lá em 1 Timóteo 3, 4. Senhores, nada fica sem governo. Se você não governa a sua casa, alguém vai governar. Os seus filhos, ou talvez até o seu cachorro. Mas nada fica sem governo. Nenhuma instituição fica sem governo.
1 Timóteo 3,4. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Então, olha só, o jeito que a igreja é inteligente. Quem vai nos governar aqui na igreja? Deus fala assim, olha, dá uma olhada na casa dos homens. Vai lá dentro da casa dos homens, porque se ele não governa bem a própria casa, como que esse cara vai ser um presbítero? Né? Ele não governa o menor? Será que ele é apto para governar o maior? Não, é na casa, é na instituição menor que você aprende e se prepara para liderar uma instituição maior, mais complexa. Senhores, quando nós falamos em poder, quando nós falamos em exercício do poder, entenda uma coisa. Existe uma última razão aí. Existe alguma coisa que no final das contas decide o uso do poder. É duro, mas nesse mundo, em última instância, o que decide o poder chama força. Não é verdade? Pensa na criação do seu filho. Você fala para ele, não faça. Ele fala, faço. Não faça. Ele fala, faço. O que vai decidir? A força do pai. É simples assim. Agora, é muito melhor ele aprender com a sua força, que é uma força dosada, amorosa, viu, senhores? Do que ele aprender mais tarde com a PM. Que a PM vai usar a força. Não com amor, não com carinho. De forma que quando nós falamos em política também, nós estamos falando disso. Do uso da força, mas do uso legítimo da força. Do uso bíblico, do uso moderado e do uso inteligente e com propósito da força. De forma que a força é a última razão que vai decidir aí o exercício do poder. E a última instância do poder, né? Aquele que está por trás de todos os poderes, que governa todos os poderes, é Deus. Salmo 75, versículos 6 e 7. E outra pessoa já pode abrir lá em Mateus 24, 43. Salmo 75, 6 e 7. O que é que diz lá? Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem ao auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Em última instância, por trás de todas as forças, de todos os poderes, está o nosso Deus, que exalta uns e que abate outros. Que chama Ciro, né, um dos grandes aí, imperadores do mundo antigo, fala assim, me serve. E Ciro serve. Então, Deus é aquele que governa por trás de todas as coisas. E o Mateus 24, 43, então, vai nos chamar a seguinte atenção. Olha, vocês têm um dever. Vocês estão no mundo há política. No mundo a política muitas vezes vai ser exercida pela força. Então, olha só, Mateus 24, 43. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Alguém aqui é contra muro? Hein? Alguém aqui é contra porta? É? Não, mas muita gente é contra arma. Qual a diferença do muro com a arma, senhor? O muro não mata, né? Tá. Só se cair, não cai. Mas o muro é uma arma de defesa. Você tem. No céu não precisa ter muro, precisa. Alguém vai entrar na sua casa no céu para te roubar? No céu não precisa ter muro. No céu não precisa ter porta. Tranca nas portas. Há pouco tempo no Brasil também não precisava. No interior não precisava. Nós dormíamos de janela aberta. Eu também vivi. Estava no interior. Forma que é o seguinte, a arma, senhores,
é para permitir as pessoas fazer isso aí que está em Mateus 24, ao pai de família. Tá vendo que o ladrão tá vindo? Ele não vai se preparar não, amigo. Ele vai estar desarmado quando precisar. Ele vai estar sem instrumentos para proteger, porque liderar é proteger. Ei, liderar é estar à frente, é tomar o tiro. Né? Ou seja, quando o ladrão chegar, o primeiro que ele vai encontrar é você. Então é nesse sentido, senhores, que há um exercício legítimo do poder e é um exercício legítimo também da força. E, claro, a discussão sobre armas é muito mais profunda do que isso aqui, mas não é alguma coisa necessariamente antagônica ao cristianismo, de forma nenhuma. Está aí Mateus 24 para nos informar sobre isso. Agora, o que seria então, Paulinho, ciência política? Olha só, você falou o que é política, mas o que seria a ciência política, né? A ciência social que nós estamos estudando? Ciência política, imagina o seguinte, isso aqui, quem fala isso aqui é o professor Olavo de Carvalho. Gosta ou não gosta? O homem que diz coisas que a gente fala assim, nó, rapaz, como é que eu não enxerguei isso aqui? Tá, ele diz o seguinte, a ciência política é quando você sai, fica de fora e vê dois políticos discutindo. Quais argumentos que eles usam? Quais formas de convencimento um usa para negociar com o outro? Quais as técnicas de negociação? Isso é ciência política, aquele passo atrás, aquele olhar que você vai e observa e vê como as negociações, como a negociação legítima, né? Como a negociação entre duas partes é feita dentro da política. Quais são os métodos? E aí o professor Olavo de Carvalho vai discutir e ele vai questionar um senhorzinho lá medieval, muito famoso na ciência política, chamado Maquiavel. Que Maquiavel diz o seguinte, olha, você tem um fim bom, os meios pouco importam. Né? Ele tem uma frase clássica, né? Os fins justificam os meios. E o Olavo de Carvalho vai questionar isso e vai dizer o seguinte, quem é você para dizer isso aí? Que ilusão é essa que você tem de que você governa as consequências dos meios? Ah, se o fim é bom, eu posso fazer qualquer coisa para chegar lá. Quem é você para garantir que ao fazer alguma coisa errada aqui, vai levar para lá? Então, isso é ilusão. O cristão jamais pode pensar assim, o meu objetivo é bom, então eu posso fazer coisas ruins a favor desse objetivo. Não. A moral cristã e o uso político cristão, a prática da política cristã, ela é sempre com base nos 10 mandamentos lá na moralidade cristã. Por exemplo, o cristão não usa instrumentos que o mundo usa. Nós não mentimos. Ah, Paulinho, mas como é que nós vamos ser um político e não vamos mentir? Então não seja político. Se você é cristão e quer ser um político, não minta. Diga a verdade. Né? Há formas melhores e piores de dizer a verdade, mas diga a verdade. Há formas mais grosseiras que não precisam ser usadas, mas diga a verdade. Por quê? Porque o fim não pode justificar o meio. Você governa as suas ações. As consequências das suas ações não te pertencem. Não estão nas suas mãos. De forma que é uma falácia, uma mentira dizer que em nome do bem eu posso fazer o mal. Não, não pode. Você não sabe, você não tem a menor garantia que fazer o mal aqui leva para o bem. Pelo contrário. Normalmente, ações más levam para o mal. Tá joia? Então a ciência política é esse olhar, né? Esse recuo para olhar, para ver quais as metodologias que estão sendo colocadas. Tá. Primeiro conceito que nós vimos aí, conceito de política.
Segundo conceito que nós vamos tratar aqui é o conceito de autoridade. Tão maltratado nos dias de hoje. Falar em autoridade hoje em dia, o povo arrepia. O povo não gosta. Ilusão, né? Continua a ter o exercício do poder. Autoridade é alguma coisa criada por Deus. Autoridade, a palavra autoridade remete a autor. Tá joia? Autoridade é alguma coisa que o autor tem. E quem é o autor do mundo? Deus. Deus criou o mundo. Então Deus é o autor de todas as coisas que existem. E o autor, ao criar o mundo, ele então delega. Ele fala assim: Saulo, eu criei a sua família, mas governa. Pedro, está lá a sua empresa lá. Eu criei, mas governa. Ele delega. Agora, sempre entenda uma coisa. A delegação, ela tem limites, né? Quando eu delego, por exemplo, alguma coisa para alguém, eu delego assim: faça isso para mim. Quando alguém vai além da delegação ou fica aquém, há erros. E aí a possibilidade, por exemplo, de desobediência. Tá, vou explicar um pouquinho melhor. Mas toda autoridade que há no mundo, ela é uma autoridade delegada. Paulinho esses políticos que nos governam aí, isso aí vem de Deus mesmo? Vem. De forma que nós estamos sujeitos a toda e qualquer autoridade. Romanos 13, senhor. Deixar aberto lá em Romanos 13, nós vamos passear nesse texto aí. É o texto clássico da Bíblia do apóstolo Paulo sobre a autoridade. Romanos 13, alguém lê para mim? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade contra a seja de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O texto é claríssimo, né? Não é preciso explicar muito não, né? Ei, toda autoridade vem de Deus. Então obedece. Quem desobedece em última instância aí a Deus e vai sofrer as consequências. Entenda uma coisa, cristão, você não é do time da rebeldia. Nunca foi. Essa aula eu já até dei para adolescentes. E eu perguntei para eles o seguinte: seu pai obedece? Eles acham que só eles obedecem. Mas quem aqui não obedece ninguém? Quem aqui não está sujeito à autoridade? Desde que nós nascemos, até nós morrermos, nós estaremos sujeitos à autoridade. Eu sou o presidente da república. Está debaixo da autoridade, porque a polícia pode parar aí no trânsito aí. Está debaixo de autoridade. Todo mundo está debaixo de autoridade e sempre estará debaixo de autoridade, de forma que todo mundo obedece. É a forma como Deus criou para funcionar e funciona bem quando tem autoridades legítimas que fazem o que tem de fazer. Senhores, quem é rebelde sem causa tem nome: Satanás. E quem tem uma atitude perante a vida de rebeldia sem causa é do time dele. Um bom discurso para o seu adolescente. A joia? Não. Não se rebele sem causa, sem justificativa. Por quê? Porque a autoridade é parte da vontade de Deus para vivência humana. Os homens vivem entre si sujeitos a autoridades. Segue aí, Romanos 13, 3 e 4. Por quê que nós estamos debaixo de autoridade?
Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar e pratica o mal. Autoridade é coisa boa. Tá aí o bem aí, ó. Ei, obedece à autoridade, porque autoridade é o que Deus criou para o seu bem. Agora, colocou já logo de cara aí as funções da autoridade. Todas as autoridades, presta atenção, elas têm a função de incentivar e premiar bons comportamentos ou têm a função de inibir preventivamente, né? Ou punir maus comportamentos. Isso vale para a sua casa, isso vale para a igreja, isso vale para o presidente da República. Incentivar e premiar bons comportamentos, inibir ou punir maus comportamentos, até a espada. Alguém já apanhou de bumbum, no bumbum com espada? Alguém acha que alguém tira a espada da bainha para bater no bumbum de alguém? Está falando de morte. A autoridade tem poder de morte. No Antigo Testamento, o pai e a mãe podiam levar o filho para morrer. Se desobedecesse pai e mãe, se fosse renitente, né, na desobediência de pai e mãe. Mas a Bíblia é inteligente demais, né? Dá para o pai e para a mãe. Bom, se o pai e a mãe chegarem nessa conclusão, é porque é justo mesmo. Para dizer o seguinte, senhores, a autoridade é boa. Vem de Deus. Mas Deus deixou claro quais são as funções. Paulinho, o problema está aí, Paulinho, porque a gente só vê a autoridade fazer o inverso. Né? Premiar os maus e punir os bons. Tá. Lê do 5 ao 7. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo corretamente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Se e quando a autoridade cumpre as suas funções, ela tem alguns direitos. Por exercer essas funções aí, a autoridade tem direito à obediência, a autoridade tem direito a respeito e a autoridade tem direito a sustento. Quem paga? O Estado. Quem paga os nossos governantes? Nós pagamos, nós sustentamos eles. Quem paga as autoridades eclesiásticas para que elas possam exercer a autoridade? Quem paga? Quem sustenta? Nós sustentamos. A joia? Então, a autoridade legítima, ela tem direitos. Mas não é só sustento, não. Respeito também, viu, senhores? A gente não deve, na medida do possível, né? Claro, falar o erro é função profética da igreja. Apontar para o erro. Mas desrespeitar e tal, não é bem por aí, não. Mas até onde eu devo obedecer à autoridade, Paulinho? Até o ponto em que ela não extrapola a delegação que a ela foi dada. Eu ouço muito de adolescentes e de jovens essa pergunta: Paulinho, e se meu pai? Bom, se o seu pai contrariar a Bíblia, fica com a Bíblia. Que é uma autoridade além do seu pai, chama Deus. Quem colocou você naquela família foi Deus.
Então Deus delegou para o seu pai a autoridade, delegou para sua mãe a autoridade. Mas se eles contrariarem a vontade de Deus, você tem o direito à desobediência. Semelhantemente também ao Estado. Se amanhã o Estado, como está começando a fazer, vira para nós e fala assim, isso aqui você não pode dizer. Essa verdade bíblica aqui você não pode defender. Nós vamos obedecer? Claro, se prepare. Se prepare, mas nós vamos desobedecer. Por óbvio que nós vamos... Presta atenção. Vai para o YouTube, viu? Nós vamos desobedecer. Porque importa obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Se nós obedecemos, somos cordeirinhos para as autoridades civis, desde que elas não firam a palavra de Deus e não nos impeçam de vivenciar a nossa fé. Simples assim. Abra Levítico 18, 22. Deixa eu me complicar logo no YouTube. Levítico 18, 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque é abominação. Está aí. Lei moral de Deus que vale desde o princípio, valerá até o fim. A igreja jamais pode fugir disso. E a igreja jamais vai fugir disso, desse discurso. Não importa se o Supremo, a revelia de tudo que é legislação e forma de fazer na Constituição da República Federativa do Brasil, invente um crime chamado crime de homofobia. Em primeiro lugar, o Poder Judiciário não cria leis. Segundo lugar, o Poder Judiciário jamais poderia legislar em matéria penal, porque o próprio artigo 5º da Constituição diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Não pode uma jurisprudência passar a virar lei. Mas passou, né? Hoje tem, não tem? O Ministério Público está por aí, à procura de pessoas pelo chamado crime de homofobia. À procura de nós. Bom, pode começar por mim. Tá joia? Porque nós não vamos deixar de falar. Tá? Mas tem coisa anterior e que a gente não prestou muita atenção, né? Provérbios 18, 22. Provérbios 18, 22. E acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. É esse? Não, então eu errei a E referência. acho uma esposa é isso mesmo. Não, mas a referência... Eu queria falar da criação de filhos, da vara. O que retém a vara. Tá joia? Mas Provérbios vai dizer para você o seguinte, olha, Provérbio não é necessariamente uma ordem, não. Mas é assim, são recomendações, né? São provérbios. Selecionados por um homem 23:13. Nossa, errei por muito, hein? Então lê. Você copiou o Levítico, tá igual no Levítico. Isso, então foi isso. Provérbios 23:13. Não retires da criança a disciplina, pois se a Fustigares. com a vara não morrerá. Opa, tá aí, ó. A vara tem o seu papel na criação dos filhos. E aí, de repente, há uns 10, 12 anos atrás, o governo tentou passar uma lei chamada Lei da Palmadinha. Paulinho, deixa de ser insensível. Tem pais que espancam os filhos. Ah, bom, isso aí já está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Já estava lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é disso que trata a Lei da Palmadinha, não. Não é do espancamento, não. Ninguém é a favor de espancar a criança, pelo amor de Deus. Alguém que espanca uma criança tem que ser preso, tem que perder a guarda. Ótimo! O que a Lei da Palmadinha estava nos dizendo é o seguinte, não encoste a mão na criança.
Nem um tapinha. Tapinha só para música de funk. Na música de funk, o homem pode dar o tapinha no bumbum da mulher. Um tapinha não dói. Mas então o que a lei da palmadinha queria fazer e tentou fazer, não passou, graças a Deus, na forma original. É o seguinte, não corrija fisicamente o seu filho. Contrariando a Bíblia. Completamente. Porque a Bíblia te colocou ali sob autoridade. O último uso da autoridade é a força. O último instrumento é ela. E se necessário for, com amor, quem já bateu em filho sabe, dói mais na gente do que no filho. Mas a gente que também já foi filho, todo mundo aqui foi filho, com certeza, né? Sabe e agradece a Deus os pais que os corrigiram. Sim. A Bíblia não sabe, então, assim, não expande a ideia de corrigir o filho adulto com vara. Então, corrige a criança, Sim. porque sabe o entendimento da criança, que às vezes o conversar com ela não entende. Então, de repente, uma punição física, ela vai saber que não pode fazer aquilo. Então, até a sabedoria de falar, é a criança. Sim. E o projeto original, viu, senhores, da lei da palmadinha era o seguinte, era tirar o filho de você. E levar para um orfanato aí para ser otimamente criado. Tava lá. O germe estava lá. Hoje esse germe já é um negoção que está diante de nós, né? Essas ideias do Estado agora querer inverter os valores da palavra de Deus e nos obrigar a cumpri-los. Bom, ele vai tentar. Mas nós temos aí o direito à desobediência civil, vamos exercer. Por quê? Porque acreditamos que toda autoridade vem de Deus e é Ele quem delega. E nós somos obedientes, extremamente obedientes e corretos àqueles que ficam nas funções delegadas por Deus. Tá joia? Terceira discussão aí, terceiro conceito, é a questão dos sistemas de governo. Você tem aí, segundo a filosofia política clássica, né, lá dos gregos, Platão e Aristóteles, 3 tipos de governar o povo. O governo de um só, que eles vão chamar de monarquia, o governo de um grupo de elite, né? E essa elite aqui não quer dizer necessariamente bons ou maus, né? Melhores ou piores, mas um grupo selecionado que está acima, que eles vão chamar de aristocracia, e o governo de todos, que eles vão chamar de democracia, ou seja, demos, povo, e cracia, poder, né? Então o poder vindo do povo, da maioria. A joia, porque normalmente vai ser em votações. Tá, rapidamente aí. Monarquia, eu coloquei no papel que a monarquia é o governo ideal. Não sei se vocês viram. Ele é o governo ideal para os céus. Lá não é a democracia. Lá o rei dos reis governa. Mas lá, senhores. Por quê? Porque aquele rei, ele não erra. Ele criou o mundo. Né? Então, a monarquia é um governo ótimo se ele for feito por Deus. Se Deus for o rei, eu falo Deus, o Deus mesmo, né? Não supostos deuses. Isso. Por quê? Porque a monarquia ela é muito complicada se ela é exercida por um humano, senhores. Tá. Tem um provérbio que não é bíblico, mas que é popular, que ele diz o seguinte, olha, quer conhecer um homem dele? Poder. Senhores, muito poder é um perigo. Poder absoluto é um perigo muito maior ainda. Né?
Alguém que é absoluto no exercício do poder. Ei, nós somos do século XX, nós vivenciamos no século XX, onde várias ditaduras estiveram diante de nós. Dá uma olhada na Coreia do Norte dos dias de hoje, onde tem lá semideuses, né? A governar aquele povo. A desgraceira que aquilo lá se tornou em nome desse governo de um só. Tá joia? Eu coloquei também que Platão, né, lá nas origens dessas ideias aí, da discussão dessas ideias, Platão era favorável ao governo de um rei filósofo. Por quê? Porque a ilusão de Platão e de Sócrates é que a educação ia resolver tudo. Quem é bem educado é bom. Ah. Olha que tolice, né? Paulinho, tolice é. Os nossos políticos, senhor, os nossos grandes políticos são todos bem educados, são educados na Europa. No entanto, são as malas que são. Moralidade não tem nada a ver com educação. Moralidade tem a ver com valores. Aí você pode muito bem ser educado nas melhores universidades do mundo. Isso é uma praga. Existiu um comunista do Camboja, chamado Pol Pot, aluno do Fernando Henrique na Sorbonne. A maior universidade da França. Esse cara matou praticamente 25% da população em 4 anos, quando voltou para o Camboja. Teve a guerra do Vietnã, a sociedade americana, não sei, são vários motivos, cansou da guerra, os filhos estavam morrendo lá do outro lado do mundo e tal, tem alguns motivos mais legítimos, mas tem outros motivos assim, questões humanitárias, que os Estados Unidos têm que se meter lá com o Sudeste Asiático? Não, saia! Estados Unidos saiu, o Vietnã cai na mão dos comunistas. Logo depois cai o Camboja, na mão desse camarada chamado Pol Pot. Em 4 anos esse cara mata mais que a guerra. Cadê os humanitários? A joia, o cara inteligente. Stalin escreveu livros. Mao Tse Tung escreveu o Livro Vermelho. Hitler escreveu Mein Kampf, Minha Luta. Lenin escreveu uma série de livros. Mataram milhões e milhões e milhões. Não tem nada a ver. Tá, a monarquia só é boa, só presta se for Deus o rei. Todas as demais são complicadas, são perigosas, difíceis de resultar em alguma coisa boa. Sabe por quê? Tem uma mulher que eu admiro demais, ela chama Margaret Thatcher. Ela foi primeira-ministra da Grã-Bretanha. Ela dizia o seguinte, olha, a questão da democracia não é que assim, na democracia você vai escolher os melhores, não. A questão da democracia é que logo você tira os ruins, você tira os piores. Você dá um negócio para um cara 4 anos, mas ele é tão ruim que você pode tirar. Na monarquia não, né? Se o cara fica ruim, até os 75 anos. Tá. Se for a Rainha Elizabeth, vai mais. Eu fiz uma referência aqui, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, deixa pra lá. Mas há um outro sistema aí, a aristocracia, né? O governo de um grupo. Ei, se você olhar a história e ler a história, você vai ver que grande parte dos governos são aristocráticos. Ainda que não tenha um nome aristocrático, na verdade, quem está mandando por trás é sempre um grupo de elite. Grande parte das democracias são comandadas por aristocracias disfarçadas, que estão sempre ali, sempre no governo, ainda que você não os veja, não os perceba, normalmente eles estão sempre ali, disfarçados. Mas também não é o melhor sistema, não. Sabe por quê?
Porque não há um grupo de iluminados. Não, cada pessoa é digna. Segundo a palavra de Deus, cada pessoa é a imagem de Deus. Eu valho, a Priscila vale, cada um tem valor. Não há um melhor, um pior, de forma que nós calvinistas amamos e ajudamos a construir uma coisinha chamada democracia representativa. Tá aqui, é esse camarada, um calvinista inglês, que ajudou a construir essa coisinha chamada democracia representativa, que, a meu ver, nesse mundo caído é a melhor forma de nós nos governarmos. Tá, olha só. Democracia é o governo do povo. Pelo voto, né? Então, por exemplo, na democracia você tem maioria e minoria. Você tem direitos garantidos a todos, mas a maioria vota e governa sobre a minoria, observando os direitos e garantias fundamentais de cada indivíduo. Tá joia? Tá. Ela pressupõe essa igualdade dos seres humanos. Que, na história, senhores, só vai ter fundamentos no cristianismo. Não tem uma outra filosofia grande aí da história para dizer que os seres humanos são iguais, não. Ei, a democracia da Atenas lá, ela era feita por 10% das pessoas, porque as mulheres não participavam, os escravos não participavam. Só 10% das pessoas participavam. A democracia mesmo, onde todo mundo participou, é uma criação moderna aí, inglesa, né? Começa na Inglaterra, Estados Unidos, França. Na França ganha um viés ateu. Mas é daí que surge a democracia, o governo, de fato, o governo do povo. Quando nós voltamos para a Bíblia, quem está vendo o outro curso lá, nós estamos exatamente nesse pedaço, né? Depois que o povo conquista a terra em Josué ali, o que Deus fez? Qual o modelo que Deus implementou ali? Ei, um estado pequenininho, distante, colocou cada um na sua fazendinha e falou, fazendinha, ixi, corta também, só. Colocou cada um na sua fazendinha lá, e falou assim, cuidem de si mesmos. Agora, naquilo que vocês não conseguem cuidar de si mesmos, fundem aí grupos, né? Vão os levitas, vão os anciãos para resolver os problemas. Mas é um governo assim, lá embaixo, feito pelas pessoas, um governo mais direto, cada um na sua terra, cada um na sua família, um estado só para justiça e segurança externa, a função do juiz, né, o general que era levantado em caso de guerra. Para dizer o seguinte, já na Bíblia está aqui o chamado princípio de subsidiariedade. Quem veio na aula de economia viu que eu tratei disso. O princípio de subsidiariedade diz o seguinte, olha, o que você consegue fazer na sua família, faça. Criação de filhos. Não deixe o Estado criar seu filho, não. Não é bom que o Estado tente criar o seu filho, não. Quando a União Soviética foi implementada, um dos projetos que eles tentaram fazer foi esse, ó. Tira o filho das famílias e leva para o Estado, nós vamos criar. Ei, se a gente que ama os nossos filhos quase não consegue criá-los, pessoas que não gostam deles vão criá-los? Para. Modelo horroroso. Então, o que a família dá conta de fazer, não deixa o Estado fazer, não. É função da família. Quando eu falei de economia, eu falei lá, né, de ação social. A família faz muito melhor. Não tem ninguém melhor para resgatar o seu tio bêbado do que vocês, os irmãos. Do que um Estado, um agente estatal que vai lá a cada 6 meses atrás dele. Não. O que a família pode fazer, deve fazer.
Ah, mas o que a família não dá conta de fazer, a igreja faz. Ah, mas o que a igreja não dá conta de fazer? Ah, aí sim, então a cidade faz. A associação de bairro faz. Subsidiariedade, aquele que está lá em cima, que não conhece nada do que está acontecendo aqui embaixo, porque é impossível a ele, só faz o que de baixo para cima não se conseguiu fazer. Por quê? Porque aí o poder está perto de nós. O poder está perto de quem conhece a realidade dos fatos e pode tomar as melhores decisões. Essa é a beleza da democracia. Essa é a beleza, por exemplo, do princípio de subsidiariedade. Isso está lá na Bíblia, senhores. Aquele povo não tinha um governante humano declarado. Mas aquele povo vai então diante de Samuel e pede. Olha o que Samuel diz para ele sobre essa figura humana. 1 Samuel 8. 4-5. Espera aí que eu vou abrir aqui, que o texto é grande. É porque eu vou ler mais do que esses 2 versículos. Primeiro Samuel 8, 4-5. Depois eu vou ler o 7, depois eu retomo do 9 até o 18. Olha, presta atenção. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Juízes termina dizendo o seguinte, olha, eles não tinham rei, então cada um fazia o que achava melhor. Eu não sei onde está sendo. Vai ser aqui também? Não. Vai ser. Mas vai ser coisa mesmo. Então, aquele povo, né, que vivia ali, cada um na sua fazendinha, vira para Samuel e fala assim, nós queremos um rei humano. Todos os nossos vizinhos têm um rei, e a gente quer também um rei. Aí o que Deus olha para esse pedido, o que Deus fala? No versículo 7. Disse o Senhor a Samuel, ei, atende a voz do povo em tudo quanto te diz. Porque esse povo não rejeitou, não foi você não, Samuel. Pois não te rejeitou a ti, mas rejeitou a mim, para eu não reinar sobre ele. Era uma teocracia, Deus era o único rei que eles tinham. O Estado só entrava em guerra externa, nas questões judiciais, né, com os anciãos, com os levitas. Tá. Mas então Deus fala para eles assim. Deus fala para Samuel, a partir do 9. Agora, pois, Samuel, né, atende a sua voz, atende a voz do povo. Porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Olha o que o rei faz com o povo. Partido 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. E o que vale para rei aqui, vale para a democracia também, viu? Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais
e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Não é questão de ser um mau rei, um bom rei. Presta atenção aqui. O Estado não te dá nada. Ele toma de você e te devolve. Ah, Paulinho, o SUS. Quem paga o SUS? Você. Às vezes você nem usa, né? Mas quem paga? Pode não usar, o problema é seu. Mas pagar, você paga. O Estado não te dá nada. Ele toma primeiro, para depois te devolver. Um imposto, né? É. Não seria de bom grado. É imposto, é obrigatório. É coercitivo, porque senão você não entrega, né? Mas você tem que entregar. E o Estado é exatamente isso, aquele que vai tomar de você para fazer determinadas ações. Ou não. Né? No nosso caso aqui do Brasil, a gente é muito recolhido e pouquíssima coisa volta. Tá joia? Mas para dizer o seguinte, a visão aqui bíblica do começo não é essa do Estado que faz tudo, não. É a família que tem que fazer o seu papel, é a igreja que tem que fazer o seu papel, é a associação de bairro que tem que fazer o papel. Por isso que eu até falei na aula de economia, eu admiro demais o americano, porque ele é assim, surge um buraco na rua dele lá, tem esse negócio de chamar o Estado não, rapaz. Ajunta a gente aqui, contrata o empreiteiro do fim da esquina lá e faz maravilhosamente bem. E aquilo está feito. Está resolvido. Aqui você entra com processo aqui na administração regional, passa 5 anos, o buraco engole sua casa. E o povo fica quieto. Ninguém faz nada. Não. A ideia aqui é subsidiariedade. O que vocês dão conta de fazer, o que vocês dão conta de fazer, façam. Vocês não dão conta? Aí sim. Chame o pessoal mais para frente. Democracia, governo do povo. Cada um igualzinho, pelo voto, maioria, minoria, respeitados os direitos. Tá. Mas democracia direta ou representativa? Durante muito tempo essa foi uma questão teórica. Porque uma democracia direta, ou seja, todo mundo votar em tudo, isso era impossível. Mas hoje é possível. Né? Com a internet, com a tecnologia aí, senhores, hoje seria alguma coisa possível. Né? Por exemplo, todas as leis, quem vai decidir? Todo mundo. Coloca lá, vota todo mundo. Mas será que é bom? Será que era melhor? Pode ser armadilha para governos mundiais, né? Porque cortar aí, né? Sim, né? O Instituto de Pesquisa dá o resultado, depois ele aparece lá, né? A ideia de democracia direta, ela a priori, ela parece boa, mas não é boa não. Até governo de igreja, né? Você tem uma separação aí, não tem? A presbiteriana é uma democracia representativa, né? Você não escolhe presbíteros? Você não vota em presbíteros? E eles não te representam? Sim. Na Batista não é direta. Por exemplo, vai ter uma disciplina, chama a igreja todinha para discutir a questão. Será que é melhor? A igreja todinha a discutir a questão de um casal? Um problema familiar? A discutir o orçamento? Eu não sei como funciona não, mas deve ser um negócio, hein? Uma igreja grande aí, batista, de 5 mil membros, a discutir o orçamento. Acaba que cai na aristocracia do mesmo jeito, né? Quem vai discutir são 5, 6 pessoas, levar e a turma só vai referendar. Porque é o seguinte, nós não temos tempo para ficar discutindo todas as coisas.
Nós não somos especialistas em todas as coisas, de forma que a tendência será decisões ruins, né? O melhor sistema de governo, a meu ver, e onde funcionou, a democracia tem funcionado, ela é representativa mesmo, senhor. É a ideia de que nós vamos mandar alguém para o lugar e ele vai se especializar naquilo ali e tomar as melhores decisões. Com o direito de eu olhar para ele daqui a um certo tempo e falar assim, olha, a meu ver, você não me representou, então sai fora, vou colocar outro. Não gostei da sua representação, vou colocar outro. Sabe quem criou isso aí? Bate palma para vocês, fomos nós. Todo mundo comigo. Ei, vai aparecer lá. Ei, quem criou a democracia representativa, quem fez implementar isso aí foi a igreja presbiteriana. O Estado copiou de nós. Viu? Aqui o Cromwell está aqui para não me deixar mentir. Ele foi lá na igreja da Escócia e tentou implementar na Inglaterra, e aos pouquinhos foi conseguindo. Né? Lá ainda tem a monarca. Vocês acompanharam aí. Mas é uma monarca, sim, mais simbólica, né? Não é de decisões do dia a dia. Tem a sua função simbólica, função de falar assim, olha, nós somos aqui uma Grã-Bretanha, né? Escócia, junto com Inglaterra, junto com o País de Gales, junto com a Irlanda, porque nós estamos debaixo daquele governo lá, daquele povo lá. Mas é isso, quem manda lá mesmo, de fato, quem toma as decisões de fato é o parlamento. Tá joia? Isso aqui, aprender de nós. Essa democracia representativa, aprenderam dos presbiterianos. Eleição direta, poder delegado, prestação de contas. Eleição é, de certa forma, uma prestação de contas. Agora eles voltam, né? 4 anos atrás eles estavam lá pedindo pra gente, a gente votou neles, agora eles voltam. Ei, de novo, olha aqui, te representei bem. Você vai julgar. Tá joia? Tá. Isso aí está em vigor aqui no Ocidente, mas isso aí está sob ameaça. Essa ideia de democracia representativa está sob ameaça. Acabei de dizer para vocês a lei da homofobia. Quem votou nesse povo que criou a lei da homofobia? Quem votou? Ninguém votou. Estão subvertendo as regras para fazer o que chama aí de engenharia social, né? Nos construir de cima para baixo. Tá bom? Que valores, Paulinho? Você falou em valores da democracia, né? Do sistema democrático. Valores da democracia ocidental. Essa aula ela é um pouquinho maior, a segunda é menor, viu? Tá joia? Então eu vou até mais ou menos 9h40, aí a gente faz um intervalo e volta para a segunda aula que é menor. Valores da democracia ocidental. O Ocidente, Europa, América, né? América do Sul vai a reboque, né? Um pouco da África, ela foi construída num tripé. Os nossos valores, por exemplo, os valores nos quais nós fomos criados, eles foram construídos em cima de um tripé. Filosofia grega, por exemplo, a própria teologia cristã é feita em cima da teologia grega. Tá bom? Teologia, palavra grega. Theos, logos, palavra grega. Onipotente, onipresente. Na Bíblia não acha, pode procurar. Palavras gregas, que a teologia vai pegar da filosofia grega para formatar a forma como nós pensamos. Então, filosofia grega, direito romano, justificação, remissão, tudo isso são palavras do direito romano, senhores. Então, na Bíblia, então, o apóstolo Paulo vai usar as palavras do direito romano para contar para nós o que Jesus fez na cruz
por nós. Olha, quem devia? Você. Quem pagou? Ele. Então ele paga por você. De forma que você está justificado diante da autoridade maior, o Pai. Tudo isso está na Bíblia, com termos do direito romano. E isso vai permear toda a nossa construção, né? A ideia de advogado. Temos advogado junto ao Pai. Há um juiz. Duas partes. Tudo isso vem do direito romano. E isso construiu a sociedade nossa. Filosofia grega, direito romano. Mas principalmente, senhores, moralidade judaico-cristã. Não é o termo que está sendo usado hoje em dia. A moral é a moral bíblica. Ou seja, as regras para o comportamento do homem em sociedade que construíram o Ocidente é a moral bíblica, os 10 mandamentos e a regulamentação dos 10 mandamentos na Bíblia. Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Tudo aquilo que vocês conhecem. Não cobiçar, não furtar. Tudo isso que vocês conhecem é o que moldou o Ocidente. E dessas ideias foi se construindo o que nós chamamos aí de Estado Democrático de Direito. Ou seja, da ideia de que, por exemplo, todo mundo é a imagem de Deus, ou seja, todo mundo é igual. Então, todo mundo tem valor. Todo mundo tem direito à vida. O caput do artigo 5º da nossa Constituição é quase uma cópia dos 10 mandamentos. Tem direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade, à igualdade. Todas as constituições aqui do Ocidente vão apontar para isso. Quando o Ocidente estava muito forte ao fim da Segunda Guerra, né, que ele transforma a Liga das Nações em ONU, ele tenta impor uma Carta Universal dos Direitos Humanos. E aqueles direitos, praticamente todos eles, vêm da Bíblia. O homem é livre, o homem tem direito de ir e vir, o homem tem o direito de se reunir, o homem tem direito a crer no que ele quiser, o homem tem direito a expressar o que ele quiser. Claro, não confunda. Eu posso dizer o que eu quiser. Se você vai pagar por isso depois, é um segundo momento, mas eu posso dizer o que eu quiser. Entendeu? Eu posso ofender a Priscila. Ela não vai entrar na justiça contra mim. Então, né? Mas eu posso ofender a Priscila. Eu tenho o direito à livre expressão de ofender a Priscila. Aí se a Priscila se sentir ofendida, vai no judiciário, o judiciário vai falar: Paulinho, você falou o que quis, mas aquilo ofendeu a honra dela, paga então para ela para compensar aí. Tá joia? Mas eu tenho o direito a dizer. Tudo isso é parte do que nós somos, da construção da sociedade que nós construímos. Isso não está tudo em jogo hoje em dia? Para pensar aí. Hoje em dia tem coisas que você não pode dizer. Se você disser, eles vão te censurar previamente. Eles vão virar para você e falar assim: não, isso aqui não. Repete isso aí não. Tudo isso está em jogo, viu, senhor? Tudo isso está sendo atacado. Seu direito de ir e vir. Seu direito de se reunir. Quando foi que fecharam as igrejas, senhores? Na peste negra não fechava as igrejas. Na gripe espanhola que matou 1/3 da Europa, não fecharam as igrejas. Se é certo, se é errado, eu não estou entrando nisso, eu estou falando assim, o que aconteceu. A joia, agora fecharam. Tinha tecnologia para... é outra discussão, né? Meu ponto não é esse. Não quero discutir isso. O que eu quero discutir é o seguinte: que são valores que nós vivemos desde muito tempo, que estão sendo discutidos, que estão sendo questionados
Hoje em dia, esses direitos e garantias fundamentais que o Ocidente criou, escuta, criou e tentou levar para o mundo todo. Separação de poderes, né? A ideia de freios e contrapesos, ou por exemplo, olha só que coisa inteligente, você cria 3 poderes, rapaz. Cria um executivo que é forte, que tem a chave do cofre, né? Para fazer as coisas acontecer, pegar o dinheiro e fazer acontecer. Você cria um legislativo que fiscaliza o executivo e que determina ao executivo as principais coisas a serem feitas por meio de lei. Olha, o executivo não pode fazer isso aqui. Quem conhece um pouquinho de direito público sabe que o servidor público, o agente público, ele só pode fazer aquilo que a lei permite que ele faça. Tá joia? Então você tem um legislativo que vem diretamente do povo, você tem um executivo que vem diretamente do povo, você tem um terceiro poder aí, que é um poder assim, a princípio mais fraco. Porque ele não tem a chave do cofre e não faz leis. Ou não deveria fazer. Que é o judiciário. Ele simplesmente lê a lei e interpreta a lei. A joia no caso concreto. E aplica no caso concreto. Freios e contrapeso. O público, enquanto o público diz que você não pode fazer nada, que a lei não esteja na lei, vai para o judiciário para poder ser o freio daquilo que o cidadão pode fazer tudo. Sim. O que no direito público é uma regra, no direito privado é outro, né? O que a irmã está falando aí. Você pode fazer tudo que a lei não proíbe. No direito privado, né, na minha vida, na sua vida privada, você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Aí agora o judiciário está achando que não, ele está achando que ele pode entrar, né? O freio e contrapeso lá do Senado, né, para chegar no Supremo, ele é manco, né? Não freia nada porque é aquele negócio, tá lá na gaveta do ministro lá, eu tenho aqui uma série de inquéritos contra o senhor, meu jovem. O senhor vai votar pelo impeachment, então. Sim, mas aí é o seguinte, nós vamos votar agora nos senadores aí. Dá uma olhada, né? Às vezes você votou num senador que pensa de um jeito, agora você pode votar no senador. Nós merecemos, viu, senhores? Aquilo que está lá, nós merecemos. Não tenha dúvida, aquilo é um reflexo nosso, o Congresso é um reflexo nosso, Senado e Câmara, da maioria nossa. Aquilo é o resumo de nós. Gostemos ou não, vamos mudar? Esse é o chamado, né? Vamos mudar? Claro. Tá joia? Mas então, valores da democracia ocidental, e não se iludam, isso só está aqui, viu, senhores? Na próxima aula eu vou tratar um pouquinho disso aqui, com mais vagar aqui, mas olha, esse negócio de liberdade de crença, liberdade de expressão, liberdade de reunião, direito à vida, isso aqui é ocidental. Não, isso aqui não é um negócio universal, não. Muito pelo contrário. Tá bom? Nós vamos ver na próxima aula aí. Tá. Um outro conceito aí rápido. É o conceito, olha só, o Ocidente criou, senhores, até o conceito de guerra justa. Que a guerra é um negócio difícil da gente entender, né? Quando uma guerra é justa? O Ocidente fixou isso aí, parâmetros, para você julgar, por exemplo, se uma guerra é justa ou não é justa. Quem fez isso, em grande medida, é um senhor, para mim, um dos maiores filósofos que o mundo já conheceu, chamado Agostinho de Hipona. Ele fixa aí alguns parâmetros, eu vou passar para vocês rapidinho. Para uma guerra ser justa, a causa dela tem que ser justa. Ou seja, guerra só em legítima defesa. Né? Lembra da teocracia lá, dos juízes? Vem um povo de fora, toma, a gente então agora vai se defender.
Paulinho, tem uma exceção aí? Tem. A conquista da terra prometida. Quando Deus vira e fala assim, ó, aquele povo lá, eu cansei daquele povo. Os cananitas lá que sacrificam crianças a Moloque, 400 anos que eu estou aguentando esse povo. Não aguento mais. Vai lá e mata. A joia? Tá, mas aí é ordem direta de Deus. Para cumprir um propósito maior, Deus deu uma ordem direta. Né? Aquilo ali aconteceu na história também para apontar a conquista da terra prometida. Então, é uma exceção. Guerra justa é uma guerra de legítima defesa. Segunda regra, é uma guerra que tem a intenção justa. Eu não posso fazer guerra para conquistar ninguém não, senhor. A guerra, a intenção justa é repelir uma agressão e restaurar a paz. Eu só faço guerra para repelir uma agressão injusta de alguém ou para restaurar a paz. Por exemplo, a primeira guerra do Iraque, o mundo todo não teve dúvidas, não. Simplesmente o Iraque foi lá no Kuwait, tomou, o mundo todinho foi lá na ONU e falou assim, vamos montar uma coalizão aqui para tirar o Iraque de lá. E tiraram. Tá joia? A guerra é o último recurso, de forma que antes de fazer guerra, para ser justo, é preciso propor a paz. Falar assim, ó, nós não queremos guerra com você. Então, sai do nosso território. Nós queremos viver em paz. Volta para sua terra. Olha que característica interessante essa aqui, declaração formal. Ei, nós estamos na guerra cultural, né? Nós estamos na guerra cultural. Nós declaramos guerra. Acabei de fazer aqui, nós declaramos guerra. Nós somos do time de Deus, somos do time da verdade e vamos defender a verdade até a morte, se for preciso. Nós dizemos para os outros exatamente o que nós pensamos. Os outros são diferentes de nós, né? Eles mentem para nós. Para ganhar o nosso voto, então, eles falam assim, não, eu defendo isso aqui, rapaz. Não, rapaz, eu sou cristão. Eu sou cristão. Então obedece a Bíblia. Não existe cristianismo fora da Bíblia. Eu acredito em Deus. O Deus da Bíblia. Rapaz, hoje em dia, isso aqui, abre a cabeça para entender isso aqui. Todo mundo fala em Deus hoje. Todo mundo fala em Jesus hoje. Só que eles falam num sentido que não é o sentido da Bíblia. Eles falam num Deus que não é o Deus da Bíblia. Eles falam em Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Entendeu? Não é o Jesus, porque o Jesus da Bíblia é Deus. É alguém que é amor e é justiça. Ele veio e salvou os pecadores, mas ele vai voltar como juiz, viu? Para punir o pecado. Declaração formal, senhores. Nós declaramos para o mundo todo exatamente o que nós pensamos sobre as coisas. O mundo não. O mundo mascara, camufla, tenta enganar. Tá, teve um político americano que falou assim, ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Tá, se nós somos enganados o tempo todo é porque nós queremos ser enganados. Nós não estamos dando o valor que a coisa tem. Que a pessoa está nos enganando. Depois faz de novo, tá. Declaração formal, objetivos limitados. Não a destruição total. Meios proporcionais. Uma guerra não é dar tiro de bazuca em formiga. Tá joia? Isso aqui é do meu tempo de truco. E uma guerra justa, ela preserva civis. Ela nunca é uma guerra total, não. Vou matar todo mundo lá. Não. Uma guerra justa preserva civis. Tanto é que do Ocidente surge uma coisinha chamada Convenção de Genebra. Regras para a guerra. Quem diria, hein? Que a guerra teria regras.
né? Ou seja, você captura um preso na guerra, você tem formas para tratar aquele preso. Isso da Convenção de Genebra, vinda de valores do Ocidente, senhores. Estou chegando no fim dessa parte mais teórica, senhores. Um outro tema aí, a ideia de um governo mundial humano. Porque isso aqui é alguma coisa que hoje é tecnologicamente possível, né? Quem é da tecnologia aí sabe disso. Com a revolução das comunicações, hoje é possível ter um governo só em todo o planeta Terra. Isso não está tão distante de nós, não. Na pandemia aí, uma das recomendações da OMS foi o seguinte, que nós vamos continuar a ter pandemias nos próximos séculos e uma coisa boa seria que nós tivéssemos um só governo para gerenciar de forma global isso aí. Tá. Apocalipse 13, de 3 a 8. O que diz lá do fim? Apocalipse 13, de 3 a 8. Então, viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Está falando da besta que emerge do mar. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difanar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está aqui um governo mundial, não está? Está descrito aqui um governo mundial, todo tribo, povo, raça, língua e nação, debaixo de um só governante, e mais, adorando a esse governo. Acho que vale a pena detalhar, é que às vezes a gente tem a ideia desse governo único como se acabasse as nações e fosse um único rei. Na verdade, não, é poder sobre todo povo, língua, tribo e nação. Quer dizer, as nações são o último, mas o comando está na mão. Sim. O governo está lá, ainda que nações existam, né? Como se fossem estados de uma federação. Que... Sim. Entenda... pode falar, Oscar. Sim. Entenda que, por exemplo, quem criou a ONU foi o Ocidente cristão que criou a ONU, senhores. Só que o Ocidente cristão, ele cria a ONU não com o fim de governar o mundo, não. Não. Ele cria a ONU para ter um fórum, um lugar de discussão para resolver problemas. Tanto é que a ONU é criada sem força policial, sem força militar, sem nada disso. A ONU não tem poder de coerção sobre os povos. A ONU não tem o poder de dizer assim, país tal, faça isso. Exceto, por exemplo, nos casos daquelas guerras declaradas, guerras injustas, em que o Conselho de Segurança, então, vai reunir e vai tomar a decisão e vai submeter a decisão à ONU. Então, olha, nós vamos resolver aquele problema lá. Mas aí forma uma coalizão de exércitos das nações. E quem comanda é a ONU? Não, de jeito nenhum. É a coalizão de exércitos das nações individualmente. Essa é a ideia. Mas parece que nós estamos caminhando para alguma coisa diferente, né? Em que a ONU vai tomando aí para si funções. Questões de todo gênero.
né, de todo gênero estão sendo meio que impostas. Quantos e quantos projetos de lei que passam no nosso Congresso que vem formatadinho na ONU, né? Esse progressismo moral aí, já vem prontinho, num pacotinho, embrulhado para passar no nosso Congresso. Senhores, falando do fim, né, apologética, que não é minha área, né, não é uma área que eu domine, mas assim, há várias correntes de interpretação, né, o pré-milenismo, o amilenismo, o dispensacionalismo, e todos esses vão entender que isso aqui é literal, viu, senhores? Esse governo mundial vem, a besta, o anticristo, né? Tá. A única corrente aí, que ela é minoritária, que é o pós-milenismo, surge ali nos Estados Unidos, a ideia de, por exemplo, a igreja vai conquistar o mundo, o pior já passou, né? Eu gostaria demais de acreditar nessa, viu? Olha só, o pós-milenista, ele acha assim, o pior já passou, então agora a igreja conquista o mundo e Deus volta. Quem dera, né? Quem dera. E para nós era mais tranquilo, né? Mas ela é minoritária. Todas as demais correntes vão no sentido de que nós vamos passar por lutas, dificuldades, tribulações, e que, assim, contra algo bem maior do que nós. Contra algo grande. Contra talvez algo mundial, viu? Assusta não. Assusta não, neném. Assusta não. Você tem a pedra de Davi, né? Por trás de você está alguém que é muito maior do que o mundo todinho junto. O mundo todinho junto. Então, você tem uma fundinha, roda a fundinha e faz o que você tem que fazer. Porque por trás de você está aquele que vai decidir. Tá joia? Se ele decidir que você deve perder essa batalha, perca. Mas perde de pé. Perde lutando. Tá bom? Não submete, não. Porque nós nos submetemos a governos que são fiéis àquilo que está por trás dos governos. Paulinho, mas pode gente tão diferente, que pensa tão estranhamente diferente, se juntar no final aí para combater, né, Deus? Porque cá entre nós, Paulinho, o que os globalistas, né, de hoje tem a ver com os islâmicos, rapaz? O globalista defende os homossexuais a ferro e fogo, defende as mulheres a ferro e fogo. E os islâmicos? O islâmico mata, né? O islâmico não tem muita conversa com isso. Simplesmente vai lá, é homossexual, mata. Mulher, estuda não. Tranca a mulher dentro de casa. Você está me dizendo que esse povo vai unir? Durante muito tempo eu achava que isso era impossível. Né? Eu tinha lido, já menininho eu tinha lido um conto do Franz Kafka, que é do leste europeu, em que ele fala... A tese do conto dele é mais ou menos o seguinte: o time do inferno não vai dar certo nunca. É um monte de demônio. Como é que eles vão se organizar, rapaz? Né? O time do inferno é desorganizado por natureza. Eles vivem brigando um contra o outro. Tá. Até que um dia eu li, eu já não lembro onde eu li, mas em algum lugar eu li, por exemplo, a situação de Jesus. O que aconteceu naquele momento ali, em Israel? Fariseu e saduceu, cara. Os saduceus, eles eram voltados, em grande medida, a Roma, né? Por exemplo, os Herodes que governavam, eles são romanizados, né? Eles foram, inclusive, não sei se eles mesmos, alguém da família deles, foram levados para Roma para ser criados em Roma e depois trazidos para governar. Então os saduceus, eles gostavam de Roma.
Eles se beneficiavam do governo de Roma. Já os fariseus detestavam Roma. Os fariseus eram aqueles zelosos da dinastia davídica, né? A ponto de ter um grupo extremo ali de fariseus, os zelotes, que eram terroristas mesmo. Eles andavam com a faquinha e viam Românias, não tinha ninguém, assassinavam, igual nós estamos vendo na Europa hoje, islâmicos fazerem. Eram zelotes. Foi chegar Jesus na terra, esse povo, vem cá, vamos nos unir. Fariseus, saduceus e romanos de mãos dadas contra Jesus. É um inimigo comum, né? O inferno é desunido. Não quando se trata de Jesus. Quando se trata de Jesus, vocês deixam tudo para lá. E fala assim, vão juntar. Esse é o nosso inimigo comum. Esse é o grande inimigo das nossas almas. Senhores, está tudo montado para esse governo aí, viu? Há uns 200, 300 anos atrás, teve um filósofo que apareceu chamado Hegel. E o que Hegel vai dizer, e que está permeando tudo que está aí, que está acontecendo, é o seguinte: a história está se desdobrando e chegando no seu auge, e o auge da história é o Estado. O Estado é Deus. É o Estado que supre as suas necessidades. O Estado é o seu pai. Não é isso que nós estamos vendo no mundo todo acontecer? O Estado roubar, já há 200, 300 anos, vem roubando funções que são das famílias, que são das igrejas, que são dos entes menores, levando essas atribuições lá para cima, e aí ele nos entrega e fala assim, olha como eu sou bom. E tudo é motivo para o Estado crescer? Ah, tem muita criminalidade. Mais Estado. Não, vamos prender os bandidos então, vamos matar os bandidos. Não, de jeito nenhum. Solta os bandidos. Nós precisamos de mais Estado. Precisamos de mais Estado. E o Estado vai estar lá no fim. Essa ideia estava em Hegel, viu, senhores? Gosto de você ou não gosto? Eu vi um discurso do Trump na ONU. E o Trump disse para todo mundo. Na América não, amigão. Na América nós adoramos a Deus. Nós não adoramos o Estado. E ele disse, para todo mundo ouvir. Não é uma questão de gostar do Trump, não gostar, não. É muito maior do que isso. É uma questão que está sendo discutida hoje. Está posta na agenda de hoje. Está lá. Né? Gosta ou não do Trump, ele era o homem mais forte da Terra, à frente do país mais poderoso ainda do planeta Terra, e ele falou lá. Ele trouxe esse tema lá, para dizer que esse tema está aí. Gente que adora a Deus, e gente que talvez ainda não percebeu que há uma certa adoração ao Estado. Há uma tentativa de colocar o Estado no lugar de Deus. Tá. A boa notícia aí, senhores políticos, é que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui peregrinando, e mais do que isso, né? Nós somos embaixadores de um rei que é além desse mundo. Como embaixadores, nós temos determinados direitos. Não sei se vocês sabem, mas um dos aspectos do direito constitucional é a questão da jurisdição, né? Por exemplo,
Alguém que matar alguém dentro da embaixada não está debaixo da jurisdição do Brasil. Sabia disso? Isso. A embaixada não é território brasileiro para fins jurisdicionais. Ela é território do país, né? Que mandou o embaixador. Você é embaixador, senhores. 2 Coríntios 5, 20. Segunda Coríntios 5:20, o que diz lá? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso, olha só. Nós somos embaixadores do reino de Deus, colocados aqui nesse mundo para levar essa mensagem para a turma aqui. Olha, arrependa-se. Porque o meu rei lá é o rei de todo mundo, viu? Nós não somos julgados, em última instância, por nenhum governo aqui, senhores. Em última instância, quem nos julga é Ele. Nós devemos obediência a Deus. E nós devemos agir aqui, então, como embaixadores. O mundo jaz no maligno, mas eu não. O mundo todo aceita determinados pecados, né? Vamos falar de adultério. O mundo aceita, pô. Não tá nem aí, né? Hoje em dia tá na moda aí, né? Casamento aberto. Esses dias eu li, achei interessante demais, casamento em série, né? Tem assassino em série, mas agora tem casamento em série. O cara só tem um, mas a cada 3 meses ele casa e descasa. Casa, descasa. Crente. É o que está na moda aí. Nós não vamos dobrar, não. Não vamos abrir, não. Ontem eu recebi o Ricardo Gondim, um pastor, que já foi pastor de linha calvinista, mas depois, quando teve um negócio lá no Sudeste Asiático, o maremoto lá do filme Impossível, que vocês viram, né? Quando teve um maremoto lá, o Ricardo Gondim, a cabeça dele virou completamente, hoje em dia está aí, ó, defendendo a igreja inclusiva, né? Igreja inclusiva só quer dizer o seguinte: vamos incluir os pecados para dentro aqui, né? O que a Bíblia diz que é errado, a gente passa para dentro e bota o selo gospel e passa a ser certo. Isso é inclusividade. E não temos nada contra as pessoas, rapaz. O adúltero é tão ruim quanto um assassino, quanto... O pecado de adultério é tão ruim quanto o pecado de homossexualidade. Agora, se nós temos uma conduta com adúlteros, vamos ter a mesma com homossexual. Ponto. Temos alguma coisa especial contra homossexual? De jeito nenhum, não é isso não. Agora, o comportamento é errado e sempre será errado, e nós sempre vamos dizer que é errado e não vamos passar para dentro e normalizar como se fosse certo. Nem o adultério, nem a pedofilia, nem o homossexualismo, nem o feminismo, né, nessa versão esquisita dos dias de hoje. Simples. E porque nós não somos daqui. Nós não vamos nos submeter aos valores daqui. Não vamos. Nós não somos daqui. Nós somos embaixadores. Alguém nos mandou para aqui e eu estou naquele lugar que eu estou porque ele me colocou ali exatamente para alertar o povo, para dizer para o povo. Paulinho, mas a pressão é grande demais. Abre o Salmo aí, Salmo 2. Paulinho, a pressão é grande demais, não vamos dar conta. Não, eu já estou com medo. Então fortalece aí. Lê comigo, eu vou ler. Presta muita atenção no que eu estou lendo aqui. Salmo 2, de 1 a 6.
Começa com uma pergunta. Deus está lá no céu, Deus está fazendo essa pergunta. Olha, por que se enfurecem os gentios? E por que os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ó, o pai e o filho aí, dizendo: rompamos os seus laços. Que lei moral, vou observar a lei moral de Deus, e sacudamos de nós as suas algemas. Olha Deus no céu, senhores. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei, o meu santo, sobre o meu santo monte, Sião. Meu irmão, o mundo todinho está aí conspirando, lutando, tentando de todas as formas, se reunindo, se preparando, usando todas as armas que ele tem contra Deus, contra a moralidade de Deus. E Deus está rindo do céu. Vamos rir com Deus. Tenha fé. Que ele está rindo. O mundo todinho não é nada perto dele. Lembra do Davi que eu falei aqui? Você, o Davizinho, com a funda, diante do gigante? É ele quem pega a sua pedrinha e leva para a testa do gigante. Então continue. Fique firme. Conclusão, senhores. E aqui eu trouxe o livro Peregrino, e vai tratar exatamente isso. Nós somos embaixadores, nós não somos daqui não. É extraterritorialidade, senhores, o nosso caso. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos passando por aqui. Conclusão. Nós somos seres políticos, não tem jeito. Não há nada de errado na política em si. Nada de errado. Errado é não participar. Porque olha só, quem não participa do governo aceita ser governado. Eu falei, né? Nós merecemos o Congresso que temos. Merecemos. Não bota a culpa em ninguém, não. Somos nós. Aquilo é o reflexo do Brasil. Fomos nós que colocamos aquela turma lá. Outra verdade, Deus tem todo o poder, senhores. E Deus governa. Nós vivemos num mundo de transição, né? Somos peregrinos aqui, onde o mal ainda atua e luta contra Deus e contra os seus embaixadores, que somos nós. Porém, nós temos a missão de defender e lutar pelos valores cristãos. Sempre entenda isso aí com as armas bíblicas. Não é com as mesmas armas deles, não. Nem em reação nós usamos as mesmas armas que eles usam, não. Nós usamos as armas bíblicas. Valores, quais valores, Paulo, que nós defendemos? Os valores da dignidade de cada um. Os valores da liberdade humana. Os valores da paz entre as pessoas. Sendo Deus nosso único soberano e Senhor. A esse Deus, então, toda honra, toda glória, todo louvor.